Salve, salve, galerinha! Tudo bem? Aqui é o professor André, mais uma vez para conversar contigo sobre os nossos elementos formais, sobre o fundamento da linguagem visual, os fundamentos da linguagem visual. Mais propriamente dito, sobre o volume, tá ok? E eu quero discutir com você aspectos atrelados sobre as diagonais, os planos, quando formam esses volumes, as superposições, as profundidades, a ideia de cheios e vazio, mas tudo isso sempre a partir da fala de Feigo-Strauer no seu livro Universos da Arte. Vamos lá? Eu vou compartilhar rapidamente com você aqui um material que eu separei. Vamos nessa. Vamos dar uma olhadinha para a gente trocar uma ideia sobre essa produção tão bacana desenvolvida pela Feigo-Strauer. Vamos pôr do comecinho para a gente dar uma olhada como que funciona esse outro elemento, né? Esse outro elemento formal. Bem, o livro está aí, né? Universos da Arte de Feigo-Strauer, eu já venho discutindo com você há algum tempo aí. É um livro fantástico da editora Unicamp, 2013. Não pode faltar na tua estante, né? Se você gosta de falar de imagem, se você gosta de analisar produções visuais, se você gosta, inclusive, de fazer, né? É um livro muito bacana, escrito pela Feigo-Strauer, que foi artista, desenhista, né, pintora, gravadora, e, sobretudo, uma baita de uma professora, como eu insisto para vocês. É fenomenal o livro, vale muito a pena. Ela te carrega no colo, como diria o nosso querido Clóvis de Barros Filho, né? Ela te carrega no colo, ela pega você pela mão, né, como ele diria, e é fenomenal. Você consegue realmente captar a essência, né, a ideia principal ali dos elementos formais. Bem, quanto ao volume, ela vai falar o quê? Que ele é um elemento dinâmico, pelo menos mais dinâmico do que a linha, né? Que para ela não existe ponto. Isso é uma coisa bacana da gente pensar, né? Ao contrário do Kandinsky, que fala que o ponto é o elemento primário, digamos assim, o primeiro elemento, né? Para ela é a linha. E aqui ela vai falar que o volume é dinâmico, né? Marcado pela profundidade, gerado por um conjunto formado de linhas e planos, tá? Principalmente, tá? Linhas que estão em diagonais. Estas linhas que estão em diagonais conferem ao volume a ideia de profundidade. Então, ó, qualidades espaciais do volume. Eles estão atrelados às diagonais, eles são superposições e podem ser cheios ou vazios. Aqui você tem cubos, né? Com uma instalação feita pelo Robert Morris, um artista minimalista. Não tem título, né? A obra. Tratam-se de cubos espelhados. O bacana é que você consegue ver os outros espaços rebatidos pelo espelhamento desse cubo, né? Inclusive o teto se aproxima do observador. Essa obra foi feita entre 65 e 71, né? Composta então de vidro espelhado e madeira, tá na Green Gallery. Muito bem, continuando, veja, a Feigo então vai dizer, basicamente, né, resumindo ali o texto, né, que o volume pode ser resumido por essa fórmula, ó, linha mais superfície. Então, quando esses dois estão atrelados, a gente tem a ideia de volume. Que é um espaço, então, o espaço característico é a profundidade. A profundidade é aquilo que há de mais substancial no volume, né? Se a linha era aquela que conferia a direção, né? Então o olhar do observador percorria um determinado espaço. Se o ponto para o Kandinsky era aquele local, né, onde você é indicado, você olhava para um determinado local na configuração, se a gente for usar o termo do Arnheim, o volume para a Feigo é a questão da profundidade. Ele vai trazer a ideia muito flagrante da ideia de profundidade.
Lembrar que na pintura essa profundidade é virtual, isso significa que ela não existe na verdade, né? Então ela é uma ilusão, né? Um trompe-l'œil, digamos assim. E aqui tem o quadro do René Magritte, a traição das imagens, né? Isso não é um cachimbo, onde a palavrinha isto, né? Isto, quando a frase, né? A frase não é um cachimbo, é o resto não é um cachimbo. Ou isto, como isto mesmo, também não é um cachimbo, é a palavra isto, ou isto, enquanto a representação gráfica de um cachimbo não é um cachimbo. Vale a pena você dar uma olhada no livro do Michel Foucault. Isto não é um cachimbo. Genial, vale muito a pena. Aqui é só a pintura, né, que está no Museu de Arte do Condado de Los Angeles, um óleo sobre tela, medindo 63 por 93, mais ou menos ali, né? Ela também vai falar o que para você, ó, que o volume, quando ele é menorzinho, ele é mais denso do que quando ele é maior. Quando ele é maior, ele dá a sensação de ser um pouco mais amplo, né? Mais livre, mais leve, né? E quanto mais planos tiver um determinado volume, maior a sensação de solidez. Por isso fica a dica aqui, né? Se você faz, por exemplo, uma representação figurativa, valorize os planos da sua figura. Se eu vou fazer um retrato, por exemplo, saber, né, desenhar muito bem o nariz, valorizar os cantos, as bordas com cores, o shape, né? Se a gente for parar para pensar, o edge, enfim, as sombras, né? O recurso de luz e sombra vale muito a pena para que você tenha um resultado em termos de volume muito mais satisfatório do que se você simplesmente tentar uma reprodução do bi para o bi, por exemplo. Tem muita gente que opta aí por fazer uma representação na pintura, né, por meio de uma fotografia. Só que acaba caindo na ilusão simplesmente de uma transferência, né, de cor, de pixel, mas acaba deixando passar a representação do volume. Então fique atento no volume, quanto mais o volume está bem desenhado, melhor, né? Basta você ver as pinturas, por exemplo, do Lucian Freud. Dê uma pesquisadinha no Google, você vai ver que, nossa, é muito legal, porque você vê as pinceladas marcadas, né, de cada plano. Então, o plano para ele é muito importante para revelar um determinado volume. Muito bem. Ela ainda coloca aqui, ó, que assim como acontece nos planos, né, mais perto parece mais, quanto maior, né, parece mais perto, menor parece mais longe. No caso do volume, né, ele visto frontalmente, ele parece mais estático, ao passo que, visto de forma oblíqua, ele ganha um certo ar de dinamismo. Eu separei duas representações em perspectiva, uma com um ponto de fuga, outra com 2 pontos de fuga, para a gente pensar isso, né? Renascimento, por exemplo, utilizava muito com um ponto de fuga só. Então, torna a composição mais estática, mais pesadona, enquanto com 2 pontos de fuga fica mais dinâmico, né? Vale a pena. Aqui eu vou trazer dentro em breve para você a discussão que o Heinrich Wölfflin faz no seu livro Conceitos Fundamentais de História da Arte. Então fica ligadão aí no canal que logo, logo a gente vai poder discutir sobre estes aspectos dentro do campo da história da arte. Quando a forma está fechada, né, pintada, digamos assim, ela dá essa sensação de ser mais densa, né, do que quando ela é formada, né, ela é composta por linhas e uma forma aberta, né, a gente já discutiu sobre isso no nosso outro vídeo, né, de superfície. Se você não viu, corre lá na nossa lista, dá uma olhadinha lá, porque você vai encontrar essa explicação da Feiga. Então, só para resumo da ópera, né, o volume, ele simplesmente está atrelado a profundidades, não dá para esquecer isso. Relações entre planos e diagonais, superposições de planos, né? E ainda pode ser encarado como cheios e vazios. Muito bem. Vamos lá, vamos voltar para a nossa tela para dar uma olhadinha, conversar um pouco com você. E o que que acontece? Fica atento, né? Fica atento nos nossos vídeos, porque vamos discutir, né, outros elementos formais
da linguagem visual e que serão de suma importância aí para a nossa concepção da linguagem visual, né? Quanto mais nós nos apropriamos de conceitos de diversos teóricos, como é o caso do Kandinsky, do Lucius Wong, do Arnheim, do João Gomes Filho, enfim, maior o nosso poder de crítica e análise. Por isso, eu faço um convite, dá um joinha aí, compartilha esse nosso vídeo e não esquece, né? Fique atento porque sempre vai ter coisa nova aqui para a gente poder discutir. Beleza? Um grande abraço para você e até a próxima.